Olá, meus amigos, como vocês estão? Aqui quem fala é o Vinícius Lemes e sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar sobre o que é a Bíblia. Então, você está preparado? Vamos lá? Antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu já peço para que você clique no botão gostei, pois isso ajuda demais o canal, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo? A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa conjunto de pequenos livros. Ela foi escrita por mais de 40 escritores diferentes, sendo Deus o autor. A Bíblia, ela busca responder às 5 perguntas que todo ser humano já fez alguma vez na vida, que são elas: de onde nós viemos, ou seja, a nossa origem; quem nós somos, a nossa identidade; o que nós devemos fazer, propósito; como nós devemos viver, moralidade; e para onde nós vamos, o nosso destino. A Bíblia é um livro completo e único, o único livro escrito e inspirado por Deus, pois toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja plenamente preparado para realizar toda a boa obra. E qual que foi o processo de formação da Bíblia? Esse processo ele é chamado de cânon. Cânon significa vara de medir. No Antigo Testamento, homens piedosos eles foram chamados por Deus para realizar esse processo de escrever esses conteúdos. Esses conteúdos eles foram identificados pelo povo, eles foram colecionados e preservados ao longo da história. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: mas nenhuma profecia provém de interpretação pessoal, mas antes homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E isso até explica a questão de será que Deus ele ditou palavra por palavra? Como que foi esse processo, né, em que, por exemplo, foram escritas as passagens? Então, Deus ele utilizou essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, mas ele não tirou a identidade delas, a personalidade de cada uma delas. Então a gente, por exemplo, vê textos, como por exemplo de Lucas, que ele era um médico, então ele tem uma descrição mais detalhada, né, do texto, dos eventos, né, como a gente vê principalmente até no livro de Atos que ele escreveu, Atos capítulo 1, né, que ele fala que ele se preocupou, né, com esses detalhes, com as testemunhas oculares. E por outro lado a gente tem a linguagem como por exemplo a de Marcos, que é uma linguagem um pouco mais simples e que ele vai mais direto ao assunto. Até o ano 400 a.C., todo o Antigo Testamento ele já havia sido escrito. Esse conteúdo ele também é chamado de cânon hebraico. Você já se perguntou qual que é a diferença entre a Bíblia dos hebreus ou a Bíblia dos judeus e a Bíblia cristã? Ou qual que é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Então, essa dúvida ela é respondida nesse período que compreende entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado de interbíblico ou intertestamentário. Nesse período foram escritos diversos livros. Essas literaturas são chamadas de apócrifos para os protestantes e deuterocanônicos para os católicos. Apócrifo significa oculto. Então, para os protestantes, esses livros eles possuem valor histórico, cultural, porém eles não são reconhecidos pelos protestantes como sendo de inspiração divina. Por outro lado, você tem os católicos, que eles chamam esses livros de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, e cânon, canônicos, vem de cânon, ou seja, segundo cânon. Então, para os católicos, eles possuem não somente o valor cultural e histórico, como também sendo inspirados por Deus. Esses livros eles passaram pela Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego. No Novo Testamento, esse processo de formação da Bíblia ele foi um pouco diferente do que aconteceu no Antigo Testamento. Esse processo de reconhecimento, identificando os livros, colecionando e preservando esses conteúdos como literatura divina, foi feito por meio da igreja. Por isso, eles tinham que ter extremo cuidado com muitos falsos ensinos que estavam acontecendo naquele período, inclusive cartas que eram supostamente inspiradas por Deus. Então, eles tinham que ter esse cuidado, né, com selecionar o tipo de conteúdo. E o que ajudou nesse período de identificar esse conteúdo como sendo inspirados por Deus foi que esse conteúdo eles foram identificados e preservados por testemunhas oculares da vida e ressurreição de Jesus Cristo.
Em torno do século IV depois de Cristo, toda a Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela já havia sido escrita e o conteúdo ensinado nas comunidades cristãs. Então nós temos a seguinte divisão. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros, período intertestamentário, 9 livros, e os livros do Novo Testamento são 26 livros. Os protestantes reconhecem como inspiração divina o Antigo e o Novo Testamento, porém não os livros escritos no período intertestamentário. Os judeus, eles acreditam somente no Antigo Testamento e não no Novo Testamento, porque não acreditam que Jesus é o Messias. E os católicos acreditam no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos livros do período intertestamentário. Pergunta, será que existem erros na Bíblia, erros de interpretação, e qualquer pergunta que a gente possa ter assim, mas será que realmente a gente pode confiar nesse conteúdo? Né? E aí agora a gente vai falar sobre os 7 pontos que explicam os possíveis erros que a Bíblia apresenta. Então, o primeiro deles é a linguagem de aparência. Então, por exemplo, o nascer do sol, o cair das estrelas. Então, a Bíblia, ela utiliza não de uma linguagem técnica, mas ela utiliza de linguagens, né, não mais de um tipo de linguagem, para que o autor ou as pessoas, né, o público, eles pudessem entender aquilo que estava sendo dito, né, de uma forma muito mais fácil de transmitir esse conteúdo. O segundo é o antropomorfismo ou antropopatismo. Tá? Eu explico. Antropomorfismo significa antropo, vem de homem, e morfismo de forma, ou seja, Deus ele se apresenta como forma humana, né? Então a gente vê como no livro de Gênesis diz que Deus ele estava caminhando pelo jardim do Éden. Então essa é uma forma que Deus ele se apresenta, né, como sendo como uma linguagem que a gente possa compreender mais próximo daquilo que ele está tentando transmitir para nós. Essa é uma forma de linguagem. O antropopatismo, patos vem de sentimentos e emoções. Então, quando a palavra de Deus fala que Deus ele se arrependeu, né, de ter conduzido o povo de Israel, quando ele conversa com Moisés no Monte Sinai, ele é um desses exemplos também. Ou seja, como que Deus, ele sabendo, né, de todas as coisas, o que vai acontecer, ele pode se frustrar com o povo de Israel, né, se ele sabe que vai acontecer. Então, isso é uma dessas explicações, né, o antropomorfismo e o antropopatismo. A terceira é citações no Novo Testamento, né, em relação ao Antigo Testamento, né, de passagens, né, geralmente profecias, né, que iriam se cumprir, como por exemplo a gente tem a passagem de Joel 2, 28, e também a gente tem no livro de Atos essa mesma citação a respeito da profecia. Então, ali a gente tem uma citação, uma menção de uma profecia que iria acontecer, não utilizando as mesmas palavras, ou seja, são paráfrases, né, ou seja, que foram ditas ali, utilizando outras palavras, mas que não perde o seu sentido. O quarto ponto é em relação ao contexto da passagem. Então a gente pode ver muitas pessoas acabarem cometendo esse erro, que é nós pegarmos passagens isoladas e a gente tirar uma determinada conclusão sem olhar o contexto. A gente pode ver muitas pessoas cometendo esse mesmo erro, né? Não pegar uma passagem isolada e tirar conclusões dali. Isso é muito perigoso. E de onde vem muitas vezes muitas heresias, né? Por meio de conclusões ali sem fundamento, né? Então é importante que a gente veja o contexto, isso é chamado de hermenêutica, que a gente vê o que está antes do texto, o que está depois do texto, para que aí a gente consiga entender. Também existe a questão cultural, então tudo isso deve ser considerado. O quinto ponto é em relação a passagens de difícil compreensão. Então a gente, por exemplo, pode ver como exemplo disso o livro de Apocalipse, que ele tem uma linguagem mais difícil, né? Não é todo mundo que consegue ali compreender de primeira, porque existem passagens que usem uma linguagem figurada, né? Então existem elementos, símbolos. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, em que a gente não pode interpretar de uma forma muitas vezes literal uma passagem, uma parábola, né? Então a gente precisa analisar todas essas questões. O sexto ponto, ele é muito semelhante a isso. Então a gente vê, por exemplo, passagens também que ele usam uma linguagem simbólica. A gente tem, por exemplo, o livro de Cânticos, que o escritor ele utiliza de uma linguagem, né? de um tipo de linguagem. A gente tem um livro como a gente mencionou, de Apocalipse, escrita de outra forma. O livro de Gênesis, escrita de outra forma. A gente também consegue ver
que o ser humano ele tem suas limitações. Então, se existe algum problema, né, na interpretação desses textos, esses problemas eles geralmente são com o ser humano e não com as escrituras. E o sétimo ponto é em relação aos métodos culturais, né? Então, como nós já mencionamos, é importante que a gente considere o contexto ali, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente envolve ali uma cultura, então é preciso que a gente entenda todos esses fatores e aí a gente consegue compreender esses possíveis erros que a Bíblia possa apresentar. Então, esses 7 pontos, eles explicam claramente toda e qualquer dúvida que a gente possa ter nesse sentido. Muito bom, meus amigos. Então, esse foi o conteúdo. Espero que tenha ficado claro. Se houve alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários abaixo. E se esse conteúdo você sabe que pode ser interessante para alguém, compartilhe, porque é até uma forma de ajudar o canal e ao mesmo tempo você vai estar evangelizando. Se você quer receber mais vídeos como esse, é só clicar aqui no sininho. Assim, todas as vezes que novos vídeos eles forem feitos, você vai receber a notificação deles. Desde já, eu agradeço pela sua atenção. Um forte abraço, que Deus o abençoe e a gente se vê.